Vamos seguindo para a nossa próxima palestra com o título Intacta 2 Extend, Novas Ferramentas de Manejo, com Eduardo Casanova. Bem-vindo, Eduardo. Eduardo é engenheiro agrônomo, mestre em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Santa Maria. Ocupa o cargo de especialista em manejo inteligente na Bayer Unicamp. Bem-vindo ao fórum, bom trabalho e Ipiranga do Sul acolhe de braços abertos. Muito obrigado pela apresentação. Inicialmente, gostaria de saudar todos presentes aqui nesse importante evento, né? Importante, principalmente para a contribuição que esse evento traz para a nossa agricultura, né? Principalmente a nossa sojicultura, né? Região norte aqui do estado. Agradecer também aos organizadores deste evento, né? Que cada ano vem trazendo mais informações aí para o nosso agricultor, para o nosso produtor rural. Bem, pessoal, eu faço parte então do time de EMIs, que a gente chama de especialistas em manejo inteligente. A gente vem muito focado na questão de transmitir, né, todas essas informações que são geradas dentro da plataforma Intacta 2 Extend. Então, nosso papel basicamente é treinar desde o operador, né, que faz a aplicação dos produtos, até nossos parceiros comerciais. Então, a gente vem fazendo um trabalho bem forte nessa parte de treinamento nas últimas safras, nos últimos anos. E hoje a gente está aqui com o intuito de trazer para vocês um pouco das novidades, né, das novas ferramentas de manejo que a gente tem dentro da plataforma Intacta 2 Extend. Bom, pessoal, então, dando sequência, né, não temos como falar da plataforma Intacta 2 Extend sem voltar um pouco no tempo, né? Fazer uma retrospectiva, né, do que foi todos esses lançamentos que a Bayer, né, vem trazendo para o mercado da soja, para o mercado agrícola aí. Então, se a gente voltar um pouquinho no tempo, lá em meados do ano 2000, a gente teve o lançamento da primeira biotecnologia, né, a soja Roundup Ready, que era a soja com tolerância ao glifosato. Creio que muitos de vocês passaram, né, talvez, ou ouviram falar um pouco sobre essa época, né? Foi uma época aí que teve um grande impacto, principalmente no sistema como a gente vinha conduzindo, né, o manejo dessas plantas daninhas. Então, isso impactou muito positivamente, né, a nossa produtividade, né, principalmente no quesito da forma da gente controlar essas plantas daninhas. Então, isso, com certeza, elevou o nosso patamar de produtividade da época, facilitou, né, a forma de manejo dessas plantas. E, com certeza, essa biotecnologia teve muito lado a lado com a questão do plantio direto, né? Com certeza, o plantio direto é uma importante ferramenta para o nosso conservação do solo, toda essa importância que esse plantio direto nos trouxe para nós elevar esses novos patamares de produtividade e, com certeza, com a adoção, né, dessas práticas de controle também de planta daninha. Um pouquinho mais para frente, né, lá no ano de 2013, a gente trouxe, né, uma nova biotecnologia, né, que a gente chama de Intacta RR2 Pro, né, onde a gente manteve essa tolerância para o herbicida glifosato, porém a gente trouxe, né, uma proteção contra as principais lagartas aí que acometem a cultura da soja. Então, mais um salto aí que a gente deu, né, e com certeza facilitou, né, os manejos aí para essas lagartas, né, quando a gente trouxe essa nova biotecnologia. E agora, mais recentemente, pessoal, em 2021, a Bayer traz para o mercado a plataforma Intacta 2 Extend. Então, hoje a gente vai estar trazendo um pouco mais sobre o que é a plataforma, dando um pouquinho mais de foco sobre a questão dos herbicidas, né, que estão vindo para nos auxiliar aí no manejo dessas plantas aí de difícil controle. Então, agora a ideia é nós aprofundar um pouco mais esse tema, né, trazer para vocês essas novidades que estão vindo dentro da plataforma Intacta 2 Extend. E como que e antes mesmo de a gente chegar na questão da plataforma, a gente gosta de trazer esses números aqui, né, mostrar para vocês o que impactou em termos de produtividade com a adoção de cada uma dessas biotecnologias, né? Então, o que aconteceu quando a gente teve uma penetração, né, que a gente fala de torno de 50% de soja resistente ao glifosato, né, no caso aqui a Roundup Ready. A gente teve um acréscimo aí de cerca de 16% na nossa produtividade média.
quando chegou a biotecnologia intacta RR2, né, com a tolerância ao glifosato mais as lagartas, a gente subiu mais um degrau, né, na questão de produtividade, chegando a 19% aí de acréscimo. E a nossa ideia, né, nosso objetivo, nossa métrica agora com a chegada da nova biotecnologia, plataforma Intacta 2 Extend, a gente consiga subir mais um degrau, né, nesse patamar de produtividade. E como que a gente está apresentando a plataforma Intacta, Intacta 2 Extend para o mercado, né? A gente traz ela em forma de pilares, né, que a gente costuma falar. Por isso que a gente traz esse termo de plataforma. Então, a gente está trabalhando com dois principais pilares. Um deles, o pilar da mais avançada biotecnologia, né, onde a gente traz essa opção para o agricultor estar aumentando, né, esse controle, melhorando esse controle de plantas daninhas. E também a gente traz uma proteção ampliada para lagartas. Então, isso está entrando nesse primeiro pilar. E um segundo pilar que a gente traz é as melhores técnicas de manejo. O que traz dentro desse pilar? A questão de produtos inovadores. O que seriam esses produtos inovadores? São todas essas novas variedades adaptadas para todas as macro-regiões produtoras de soja do país, né? Que na última safra, depois a gente vai chegar um pouquinho lá, que já vem demonstrando, né, uma excelente produtividade também. Além das novas variedades de soja, né, adaptadas para todas essas macro-regiões, a gente está trazendo novos herbicidas, né, também para facilitar o manejo dessas plantas com difícil controle. E também um ponto que nós nos orgulhamos bastante de estar falando e que a gente vem trabalhando fortemente dentro da plataforma é a questão de treinamento, né, transmitir toda essa informação que é gerada dentro da plataforma. Então, nossa ideia não é ficar com essa informação retida, né, internamente, mas sim transmitir essa informação para todos os usuários, né, da plataforma, desde o operador, né, que está fazendo a aplicação desses produtos, desde o operador lá do trator que está fazendo a semeadura dessas novas variedades. Então, toda a cadeia, né, a gente está fazendo um trabalho bem forte na questão de treinamentos para que todo mundo tenha uma excelente experiência, né, com essa nova biotecnologia que está chegando. E quando a gente fala aqui em maior controle de plantas daninhas, a gente sempre gosta de ressaltar que a gente mantém a tolerância, né, ao herbicida glifosato. A gente vê ele como uma importante ferramenta. Ele vai continuar sendo um protagonista, né, dentro do sistema de manejo de plantas daninhas. Porém, dentro da plataforma Intacta 2 Extend, a gente traz uma ferramenta auxiliar, que é o herbicida à base de dicamba. Depois a gente vai aprofundar também um pouquinho mais o que é esse herbicida, mas ele vai nos auxiliar principalmente no controle daquelas plantas de difícil controle, né, que o glifosato talvez já está tendo alguma dificuldade. Então, ele vem como uma opção de manejar essas plantas aí de difícil controle. Com destaque, né, principalmente para a buva. Acredito que muitos de vocês que estão aqui presentes já viram essa planta daninha presente em alguma lavoura de soja, né, principalmente a última safra, né, devido à estiagem que a gente teve, né, a soja acabou não fechando, vamos dizer, a entrelinha, e a gente viu muita presença aí dessa planta daninha, né, a qual vem impactando muito significativamente naquela produtividade lá final que a gente deseja. Outra planta daninha que vem ganhando importância, né, principalmente metade sul, região da campanha do nosso estado, já com casos de resistência para glifosato, é o caruru. Então, uma planta daninha também que vem se destacando, né, ganhando mais importância, devido à sua dificuldade de controle, né? Outra planta também que a gente vem dando destaque é a corda de viola, uma planta daninha que principalmente ela vai impactar nos sistemas operacionais, né, lá na colheita da soja, dificultando às vezes esses processos de colheita, sem falar, né, a perca de produtividade devido à má competição que ela causa. E por fim aqui o picão preto, né, também uma outra planta daninha que vem aumentando sua importância, né, dentro desse cenário de soja. E quando a gente fala em ampliar a proteção contra as lagartas, né, se a gente retomar um pouquinho, a Intacta RR2 Pro, ela tinha apenas uma proteína que nos garantia essa proteção, que era a CRY1AC. Nas cultivares Intacta 2 Extend, a gente teve o processo que a gente chama de piramidação de proteínas, onde a gente está com 3 proteínas trabalhando simultaneamente. Além da CRY1AC, a gente tem a CRY1A105 e a CRY2AB2. Então, são 3 proteínas
que estão trabalhando simultaneamente para garantir maior proteção e ampliar esse controle para lagartas. Então, nós passamos de 4 lagartas, né, que nós tinha proteção, para 6 lagartas, né, ampliando para a Helicoverpa armígera e a Spodoptera cosmioides. Então, hoje são 6 lagartas que a gente está garantindo proteção com essas 3 proteínas. Nessa última safra, a gente viu já alguns dados, né, a gente não trouxe aqui hoje, mas tem uns dados muito, muito positivos, né, que a gente vem observando a campo, né, no controle, né, dessas principais lagartas. E tudo isso, né, pessoal, de nada adianta se a gente não chegar nisso que a gente quer, né? Chegar nesse novo patamar de produtividade, que é realmente o que a gente almeja, né, na hora que a gente coloca a colheitadeira lá na nossa lavoura, né, sempre chegar nesses novos índices de produtividade. Voltando um pouco à questão de cultivares, né, de variedades, hoje a gente tem variedades lançadas para todas as macro-regiões produtoras de soja do país. Então, são mais de 80 variedades que a gente vai ter já na safra 22-23, né, em todas essas macro-regiões produtoras de soja, juntamente, né, com nossos obtentores, né, nossos parceiros, né, licenciados com essa biotecnologia. Aqui alguns resultados, rapidamente, que a gente teve na última safra, né? A gente sabe que passamos pelo problema da estiagem, né, que nos afetou significativamente a nossa produtividade, porém a gente teve áreas aí que a gente consegue observar todo esse potencial produtivo, né, que essa nova biotecnologia vai trazer e já está mostrando a campo. Pessoal, agora a gente vai entrar numa parte, né, um pouquinho mais na questão de controle de plantas daninhas, né, que até é isso que a gente se propôs, né, a estar falando mais hoje. Mas uma foto que, assim, que eu gostaria de trazer hoje, né, é uma foto aqui dessa lavoura, que acredito que não é muito raro, né, da gente encontrar aí nas nossas, quando a gente sai aí andando, né, que é essa soja inicialmente, né, aqui já em estágio de implantada, com sobras aí de plantas daninhas. No caso aqui, grande parte é presença de buvas. E o que essa buva vai estar impactando aqui? Será que ela vai causar um impacto na nossa produtividade? Certamente sim, né? O que ela vai estar fazendo aqui? Ela já vai estar competindo por água, luz, nutrientes, né? Acredito que alguém já teve a oportunidade de arrancar uma planta de buva, né? E observar, né, aquele sistema radicular agressivo que ela tem, né? Um sistema radicular pivotante. Então ela tem um sistema aí que compete muito fortemente por todos esses pontos aí, né? Água, luz, nutrientes, e acaba impactando diretamente para a produtividade da cultura da soja. Então, o que a gente sempre recomenda? Ideal tá fazendo o plantio dessa minha nova, pensando agora já na safra 22-23, sempre fazer o plantio no limpo, para nós evitar toda essa competição inicial, e tentar sempre chegar, agora a gente fala tanto naqueles 3 dígitos, né? Chegar naquela produtividade das 100 sacas. Então, será que uma lavoura dessa eu vou conseguir chegar a 100 sacas por hectare? Dificilmente, né? Que eu já vou ter uma grande perca, né? Devido a essa competição já desde o início da minha cultura. Então, muito importante eu sempre estar manejando, né, essa minha lavoura para eu chegar lá no final e ter uma produtividade que eu almejo, né, que eu desejo. Aqui só um cenário assim que a gente traz. Esses dados são obtidos através do projeto Simon, né, um projeto que a gente desenvolve também. Com esse projeto a gente sempre tenta identificar qual está a distribuição aí das plantas daninhas, né, no cenário nacional, e também quais os possíveis casos aí de resistência que a gente já vem encontrando no campo. Só para vocês terem uma ideia, na última safra o nosso time DMIs chegou a coletar cerca de 600 amostras de sementes em todo o país, né, de plantas já com suspeita ou possível resistência. Então, esse dado aqui ele é obtido através desse projeto. Então, o que a gente consegue observar nesses 2 mapinhas? Toda essa área em vermelho aqui são áreas com plantas daninhas já resistentes a algum mecanismo de ação. E a buva, desses 22 milhões de hectares já registrados, né, com presença de plantas daninhas resistentes, ela está presente em 14 milhões de hectares. Então, dá para ver que é uma planta muito agressiva, né, que ela se adapta a diversas realidades, né, edafoclimáticas dentro do nosso país, e ela vem aumentando, né, sua importância. Então, só trazer esse dado, né, um dado assim que de certa forma nos deixa preocupado, né, devido a essa amplitude, né, dessa planta daninha dentro dos cenários
da sojicultura. E será que existe uma única ferramenta para a gente estar controlando essas plantas daninhas? Não só a buva, né, o caruru, a corda de viola, o picão preto. Será que existe aquela ferramenta mágica que uma única ferramenta a gente vai conseguir controlar essas plantas daninhas? O que vocês acham? Eu acho difícil, né? Difícil a gente conseguir combater um problema tão sério aí que a gente tem com uma única ferramenta. Então, pessoal, não existe uma solução única, né? São várias medidas, vários fatores que a gente vai ter que adotar para tentar ter um êxito, né, nesse nosso manejo, né, nesse nosso controle. Então, um deles sempre é utilizar a associação de herbicidas de diferentes modos de ação. Como que a gente vai estar conseguindo realizar isso? Através de rotação de cultura, né? Talvez introduzir o milho ali num determinado ano para eu conseguir utilizar diferentes modos de ação de herbicidas e não estar sempre usando o mesmo princípio ativo, sempre o mesmo modo de ação. Com isso a gente vai acabar causando uma pressão, né, sobre essa planta e, consequentemente, ela pode vir a se tornar resistente. Utilizar coberturas, né, culturas de cobertura. Ultimamente a gente vem falando bastante, né, das plantas de cobertura, né. Com certeza, além delas nos ajudarem a controlar essas plantas daninhas devido a essa cobertura, né, que essa palha nos deixa, ela vai melhorar toda aquela biota do solo, né. Então, ela traz vários benefícios, né, no controle e na melhoria ali do nosso sistema. Começar a cultura no limpo, né, voltar aquele slide que eu mostrei para vocês anteriormente. Um dado que a gente sempre gosta de trazer, esse dado aqui do pessoal lá da Supra Pesquisa, onde eles fizeram 2 anos de ensaios para tentar identificar o que uma planta de buva, aqui no caso, impactava na produtividade final. Então, o que eles chegaram de resultado? Uma planta de buva acabou impactando em uma redução de 14% na minha produtividade. Será que é um valor alto, né? Imagino que sim. Quando a gente pega aqui 8 plantas de buva, às vezes, depende da situação, não é muito difícil de eu ter um cenário, né, com 8 plantas por metro quadrado, ela chegou a reduzir praticamente, dá para arredondar aqui para 50% da minha produtividade. Então, sempre iniciar a cultura no limpo, evitar essa mato-competição, né, porque as reduções aqui na nossa produtividade são muito grandes e, com certeza, o prejuízo lá no final também vai ser. Aplicar a dose correta de produto. Como é que a gente vai conseguir aplicar a dose correta do produto? Ela depende de vários fatores, né? E um dos fatores que a gente vem encontrando bastante no campo, né, que acaba dificultando essa dose correta do produto, é a manutenção desse equipamento aqui, de um autopropelido, nesse caso aqui, ou dos pulverizadores. Então, isso aqui é um trabalho que a gente vem fazendo também em agricultores, né, juntamente com operadores, onde a gente faz o checklist de pulverizador, que a gente chama, então nada mais é do que uma inspeção. E aqui a gente fez uma avaliação de como estava o estado das pontas desse equipamento. Dá para olhar com um equipamento com alta tecnologia embarcada, né? Tem vários recursos, né, que nos auxiliam a aumentar a facilidade, né, na utilização dos manejos. Porém, olha como que estava o estado das pontas desse equipamento. Será que aqui, onde tenho vazões menores, será que dose de produto estava chegando lá na minha planta daninha, lá no meu alvo? E aqui onde tenho mais água, sendo uma vazão maior, será que não poderia estar causando alguma fitotoxicidade, dependendo da cultura que eu estaria fazendo a aplicação? Então, isso aqui é um dado, não é muito difícil de encontrar, a gente encontra bastante casos semelhantes a esses, porque hoje a gente vê muito lá no final do dia, eu preocupado com quantos hectares, a capacidade operacional que eu venho fazendo, e acabo esquecendo de parar talvez 1 hora, 2 horas aí durante a semana, ou pós as aplicações, para fazer algo tão importante que é a manutenção, a limpeza, né, desse equipamento. Então, pessoal, a gente só traz, né, esse ponto, né, para mostrar a importância, que às vezes a gente acha que é o produto que não está funcionando e muitas vezes é o equipamento que eu estou utilizando para aplicar que não está adequado, né, que apresenta algum problema. E quando eu jogo esse dado dessas coletas para um gráfico, olha o que ele nos mostra. Ideal seria que todas essas pontas, essa vazão tivesse nessa faixa cinza. E olha o que a gente observa. Praticamente metade das pontas, 20 pontas das 60 pontas, estavam com vazões menores. Então, o que estava acontecendo nesse caso? Uma subdose de produto. Com certeza ia
esse agricultor estava tendo algum prejuízo, alguma sobra aí de planta daninha não bem controlada lá na lavoura. E das 60 pontas, 5 pontas já com uma vazão superior, né? Que a gente considera aqui mais ou menos 10% do que seria ideal. Então, nesses casos aqui, ele estaria colocando produto a mais, né? O que no final estaria causando um prejuízo, né? Estaria indo produto a mais do que realmente precisaria. Então, só um exemplo, né, que a gente encontra aí no campo para chamar a atenção. Monitorar, né, os resultados. Será que está sobrando planta daninha lá naquele talhão? Pode ser um desses fatores que a gente mostrou anteriormente. Então, importante sempre após aplicações, voltar lá na lavoura, ver como está o controle dessas plantas. Então, são pontos aí bem importantes. Usar as melhores práticas agronômicas. A gente comentou aqui, rotação de cultura, culturas de cobertura. Se eu tiver um talhão aí com plantas daninhas já apresentando talvez alguma certa plantas daninhas resistentes, talvez pós uma colheita fazer a limpeza dessa minha colheitadeira, desse equipamento que eu realizei a colheita. Então são pontos, né, que sempre vão somar, né, para a gente ter um bom controle aí das plantas daninhas. E aqui, pessoal, então a gente vai entrar agora um pouquinho mais a fundo, né, nas soluções de herbicidas que a gente está trazendo dentro da plataforma Intacta 2 Xtend, que é o Xtend Can, né, o herbicida à base de dicamba, é o Xtend Protect, que é o adjuvante, né, que a gente vai estar associando a esse produto, e depois a gente vai entender o porquê, né, dessa associação. Então a gente vai estar tratando um pouquinho mais a fundo sobre esse ponto. Mas antes da gente falar do Xtend Can, a gente gosta de trazer esse histórico aí dos herbicidas auxínicos. A gente pode ver que esses herbicidas não são lançamentos, né, não são algo novo aí que a gente está trazendo para o mercado, mas sim, pegar o exemplo aqui do dicamba, ele foi lançado lá na década de 58, né? Teve o primeiro lançamento comercial de dicamba à base de sal DMA. Em 89, se a gente observar aqui, teve o primeiro registro de utilização desse produto no Brasil. Em 2017, então, a gente teve o lançamento, né, da segunda geração do dicamba, que era o dicamba à base de sal DGA, que isso impactou muito na questão, principalmente, de volatilidade desse produto, né? Nos deixou ele muito mais seguro nesse quesito. E agora, recentemente, né, 2021, com o lançamento da plataforma Intacta 2 Xtend, a Bayer traz para o mercado, né, o Xtend Can, né, que também é um herbicida à base de dicamba sal DGA. Então, agora a gente vai detalhar um pouquinho mais o que é esse herbicida. Bom, pessoal, o dicamba, né, o Xtend Can, ele é um herbicida aqui do grupo dos mimetizadores das auxinas, né, do grupo químico dos ácidos benzoicos, né, o que diferencia ele um pouco aí do 2,4-D. Ele é absorvido tanto pelas folhas quanto pelas raízes, ele é sistêmico, né, então ele é translocado tanto via xilema quanto fluema, o que vai nos proporcionar algumas técnicas de manejo que depois a gente vai estar apresentando para vocês. Então, ele é um herbicida aí que ele controla mais de 270 espécies aí de folhas largas. Então, que vai nos auxiliar muito aí no manejo dessas plantas daninhas. Aqui, então, só para vocês terem uma ideia, né, como que é os sintomas, né, dele nas plantas daninhas. Ele dá esse sintoma típico aqui dos hormonais, dá esse sintoma de epinastia, né, que a gente fala, esse enrolamento, né, principalmente aí dos pontos de crescimento. Então, aqui um sintoma pós-aplicação numa planta de buva, pós-aplicação numa planta de picão. E dependendo do tamanho dessa planta daninha, quanto maior for essa planta daninha, maior é o tempo aí que ele vai levar, né, para estar controlando essa planta daninha. Então, levaria de 7 a 35 dias, dependendo esse tamanho dessa minha planta. O Xtend Can, né, o dicamba da Bayer, ele tem um diferencial dos demais auxínicos que a gente encontra no mercado, devido a apresentar esse efeito de solo que a gente chama. Ele não se caracteriza por ser um pré-emergente devido às características químicas do produto. Porém, o que a gente vem observando nos nossos ensaios? Ele apresenta, né, pós-aplicação, cerca de 14 dias de controle, né, de supressão, segurando nessas principais plantas aí que a gente vem dando destaque, né? A corda-viola, a picão preto, a buva, o caruru. Então, a gente vem observando esse efeito de solo, mas ele é muito variável, principalmente dependendo da condição pluviométrica, dependendo da condição de chuva após a aplicação. Como ele é muito solúvel em água, se chover após a aplicação, às vezes esse efeito acaba não aparecendo com tanta intensidade. Mas, dependendo da situação, a gente já observou até casos de 14 dias, né, tendo essa supressão.
E quando a gente associa ele a um herbicida pré-emergente, que no caso o sumissoia, né, uma flumioxazina, a gente observa um efeito sinérgico, né? Então a gente tem uma melhoria, né, do controle, né, da supressão dessas plantas quando a gente associa ela, o pré-emergente, né, ao herbicida Extendicam. Então, só trazer alguns resultados, né, de alguns estudos que a gente vem fazendo. E qual que é a nossa indicação de uso desse produto para aplicação? Então, a gente traz ele em 2 cenários principais. Um cenário é pensando naquela área com alta infestação, né, com plantas daninhas grandes, já passando fora do estágio de indicado para aplicação, uma área com bastante infestação. Então, quando eu faria essa aplicação, cerca de 14 a 21 dias antes do plantio da soja, eu faria a aplicação, né, do Extendicam, Extend Protect, mais o glifosato, que no caso o Roundup Transform BR. Depois, próximo ao plantio, a gente faria uma aplicação sequencial com herbicida de contato, podendo ser um diquat, um glufosinato de amônia. Então, a gente na última safra, a gente observou vários resultados positivos, né, para áreas com alta infestação, adotando esse manejo. Para aquela área com baixa infestação, plantas daninhas menores, né, já dentro do estágio ideal, a gente, com uma única aplicação antes do plantio ou no sistema Planta e Aplique, utilizando, né, o Extendicam, Extend Protect mais o glifosato, no caso que o Roundup Transform BR, também conseguimos um bom controle dessas plantas. Então, a gente traz sempre essa indicação aí de 2 cenários. Porém, a gente tem uma ampla recomendação aqui, trazer o caso da região sul, né, para diferentes sistemas agronômicos, né. Então, dependendo da planta daninha, o tamanho dessa planta daninha, a gente tem uma recomendação mais ajustada, né, para cada sistema agronômico. Então, esse aqui é o caso que a gente trouxe anteriormente, né, para aquela área com alta infestação. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de todo o trabalho que a gente vem fazendo para trazer a melhor indicação por parte e melhor utilização por parte do produtor. E quando que eu vou utilizar o Extendicam, pessoal? A gente está trazendo ele excepcionalmente para a plataforma Intacta 2 Xstage, né, para cultivares que têm a tolerância. Então, a gente vai ter toda essa flexibilidade, né, de utilizar ele até no dia do plantio ou no sistema Planta e Aplique. Então, nas cultivares com essa tolerância. Caso eu utilizar esse produto para cultivares que não têm a tolerância ao herbicida, a gente recomenda um intervalo aí de carência, né, nessa dose de 1 litro por hectare de 60 dias da aplicação até o plantio. Porém, para cultivares de 2x, né, que tem a tolerância ao herbicida, a gente tem a flexibilidade de aplicar ele até o dia do plantio no sistema Planta e Aplique. Então, só para trazer essa diferença aí para vocês. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar um pouco mais na questão propriamente dita da aplicação. Então, a gente traz como indicação a questão dos 10 passos para a aplicação de dicamba, para nós ter uma aplicação principalmente com segurança e eficiência desse herbicida. Vocês devem estar pensando, nossa, tem que seguir 10 passos para conseguir aplicar esse produto, mas o que eu quero que vocês observem nesses 10 passos? Grande parte desses passos são conceitos básicos aí da tecnologia de aplicação que a gente já deveria estar utilizando, né? Não só para esse tipo de produto, mas também para outros produtos. Eles vêm muito de encontro também agora com a questão da normativa, né? Para a aplicação de herbicidas hormonais, né? Então a gente já perdeu uma importante ferramenta, né? Que foi o paraquat, né? Que a gente já vem sentindo a falta desse herbicida, né? Desse mecanismo de ação. E a gente não pode nos dar o luxo de talvez estar perdendo mais uma importante ferramenta, né, que são esses herbicidas auxínicos. Então, para a gente estar realizando uma aplicação segura, né, a gente traz essa indicação aqui dos 10 passos que a gente agora vai estar detalhando um pouquinho mais a fundo para vocês. E da onde que saiu, pessoal, toda essa indicação aí dos 10 passos? Como é que a gente chegou nessa indicação? A Bayer tem um grupo que a gente chama o grupo dos experts, né, que é uma rede colaborativa que abrange professores, consultores, né, acadêmicos de diferentes instituições. E através de toda essa rede aqui, a gente, através de muita ciência, né, muita pesquisa, a gente chegou nessa melhor indicação desse produto, né? Chegou a essa indicação aí dos 10 passos. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, quem que são esse grupo dos experts, né? Acredito que tem vários nomes aqui conhecidos até por vocês, várias instituições. Então, através de toda essa rede colaborativa, né, a gente chegou nessa melhor indicação para nós realmente realizar uma aplicação com segurança e eficiência.
Bom, pessoal, agora então a gente vai entrar no detalhe, né, que seriam esses 10 passos, né? O primeiro passo, e muito importante, né, é a questão de treinamentos, levar essa informação que é gerada com toda essa rede dos experts, né, até quem realmente está utilizando o produto, né, que no caso os aplicadores. Então, é um passo que a gente julga ser muito importante, né, para a aplicação desse produto. Nesse passo, na questão dos treinamentos, né, a gente tem o I2X Lab, né, que a gente chama, é uma plataforma virtual, podem ficar à vontade para estar acessando, tem muito material bacana, né, informativo sobre a plataforma intacta. Esse número aqui já está um pouquinho desatualizado, então hoje já deve estar chegando perto das 40 mil pessoas já treinadas via a plataforma I2X Lab. Temos esse curso aqui também, Operação Pulverização, é um curso feito totalmente via WhatsApp, no formato de vídeos. Ele é um curso destinado principalmente para o operador, para o agricultor, onde ele nos traz todo o passo a passo para nós fazer uma inspeção de pulverizador, fazer o checklist de pulverizador. Além de ter vários vídeos de calibração de equipamentos, né, das principais marcas aí que a gente encontra no mercado. Então, fiquem à vontade, né, para estar acessando todo esse material aí. Na última safra, né, trazer um dado do time DMIs, né, a gente realizou aí mais de 357 checklists, né, em agricultores, e utilizando essa ferramenta que a gente chama do I2X Assert. Isso aqui é um aplicativo, ele já está disponível para baixar tanto para a plataforma iOS quanto para a plataforma Android, onde a gente consegue fazer a inspeção aí de cerca de 19 itens no meu pulverizador, né, a fim de identificar alguma possível problema, né, nesses itens. Ele gera um relatório, né, no final da inspeção, então um aplicativo prático para a gente estar utilizando. Aqui algumas fotos, né, dos checklists, treinamentos da última safra também. Aqui um treinamento que a gente fez com o pessoal do Senar. Esse treinamento foi feito lá em Cruz Alta, né, capacitando cerca de 31 instrutores, né, do Senar, com o checklist de pulverizador, com os 10 passos aí para aplicação de dicamba. Então, outra ação aí que a gente vem fazendo em todo o Brasil. No caso aqui, o exemplo aqui que a gente fez aqui com os instrutores do Rio Grande do Sul. Doação de equipamentos, né, para estarem sendo utilizados também agora para esses treinamentos dos herbicidas hormonais. Então, esses equipamentos aqui, se vocês forem lá na Expo Inter, que inicia amanhã, né, lá em Esteio, vocês vão estar vendo esses equipamentos. Então, inclusive, o nosso time vai estar presente lá durante a Expo Inter, né, mostrando, né, alguns pontos, né, com a utilização desses equipamentos. Próxima semana, agora na segunda-feira, vai estar sendo feita a doação, na verdade a entrega, né, desses equipamentos aqui também para o pessoal da LTC CCGL lá de Cruz Alta. Então, são várias ações aí que a gente vem fazendo para melhorar sempre essa questão aí de treinamentos, facilitar, né, essa transmissão aí de informações até o operador, até o agricultor. Aqui, outras ações que a gente vem fazendo também juntamente com a Emater, durante os treinamentos de herbicidas hormonais, inclusive ontem a gente estava lá em Viadutos, né, participamos de um treinamento lá com o pessoal também. Então, são várias ações que a gente vem fazendo com a finalidade de transmitir todas essas informações, né, referentes à plataforma Intacta 2 Extend. Partindo agora já para o segundo passo, pessoal, seria o passo aí do tamanho das plantas daninhas. A gente sempre fala que o Xtendicam não é um herbicida milagroso, né? Não é aquela buva de 50, 80, 1 metro de altura que eu vou ter um controle com efetividade. Então, a gente sempre recomenda aplicar ele com plantas pequenas, né, dentro de um estágio ideal. No caso aqui, a gente traz essa recomendação com plantas até 10 centímetros de altura. Só para vocês terem uma ideia, aqui que é uma planta de 10 centímetros de altura, né? Então, são plantas ainda em estágio inicial, né, que para nós ter um controle bem efetivo. Terceiro passo, um passo bastante importante na questão da utilização do Xtendicam, né, desse herbicida, é a questão da escolha das formulações. Então, o que a gente está trazendo hoje? A gente está trazendo o Xtendicam, que é um herbicida, né, um herbicida à base de sal DGA. Né? Se a gente voltar naquele slide anterior, né, onde a gente viu que o lançamento do primeiro dicamba lá na década de 50 era a base de sal DMA, né, um sal extremamente volátil. Então, a gente traz para o mercado essa nova formulação, onde a gente praticamente elimina aquela questão de volatilidade. E, juntamente com o Xtendicam, a gente traz o Xtend Protect, que também ele tem duas funções principais, né? Reduzir ainda mais a questão de volatilidade e também a deriva. Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor o que seriam essas funções.
E um outro ponto bem importante na questão de formulações é a escolha do glifosato. Para nós garantir que nós não tenhamos, vamos dizer assim, volatilidade, é muito importante que sempre quando eu associar o glifosato, esse glifosato seja a base de sal de potássio. Então, comercialmente, a Bayer traz o Roundup Transform BR, né? Talvez já conhecido por vocês. Temos o Zapki da Syngenta, o Checkmate da Ihara, todos eles glifosatos à base de sal de potássio. O que vai acontecer se eu utilizar um glifosato que tenha algum desses outros sais, né, na formulação? Toda essa segurança que a gente está trazendo com esse novo sal DGA, a gente vai acabar perdendo. Porque se tiver amônia, principalmente presente na formulação, ele vai aumentar a minha volatilidade. Então, muito importante sempre cuidar na escolha do glifosato que eu vou utilizar na mistura. Aqui, então, pessoal, só para explicar para vocês as duas funções principais aí do Xtend Protect, né, o adjuvante aí que a gente vai estar associando e o porquê de estar associando, né, ele juntamente com o Xtend Can. Se a gente observar aqui nesse gráfico, ele mostra a questão de volatilidade, né, com o sal DMA, né, que era o dicamba lá da década de 50, comparando com o sal DGA e comparando aqui quando a gente associou sal DGA mais o redutor de volatilidade. Então, com essa associação, a gente garante menos de 2% na questão de volatilidade. Então, trazendo muito mais segurança, né, para essa minha aplicação. E um outro ponto importante né, da utilização desse adjuvante é a questão da redução de deriva, né? Como é que ele vai ajudar nessa questão? Então, ele vai ajudar a reduzir aquela quantidade de gotas menores que 150 micras, que são aquelas gotas já classificadas como finas, que são facilmente arrastadas pelo vento aí no momento da aplicação. Então, ele traz essas duas funções principais, né? Reduzir volatilidade e reduzir deriva, né? Devido a essa eliminação nessas gotas mais finas. Aqui, pessoal, só retomando mais uma vez, né, aquela questão da importância da escolha do glifosato, né? Então, esse aqui é um trabalho feito lá pelo professor Caio Carbonari, onde ele comparou diferentes sais de glifosato, né, com e sem adição de adjuvante. Então, o que a gente consegue observar? A menor volatilidade a gente obteve com a associação do Xtend Can mais o Roundup Transform BR, ou um glifosato à base de sal de potássio, com a associação do adjuvante. Então, foi onde a gente teve maior segurança, né, e redução nessa questão de volatilidade. E qual que é a ordem de mistura que eu vou colocar esse produto lá no tanque do pulverizador? Como é que eu vou fazer o preparo dessa calda? A gente traz como recomendação, né, essa ordem de adição. Então, coloco meio tanque de água, 3/4, aqui no caso. Depois eu entro com o Xtend Protect, né, que é o adjuvante, a fim de realmente fazer o condicionamento dessa minha água. Após 10 minutos de agitação, eu entro com o Xtend Can. E por último, eu entro com o glifosato base de sal de potássio. E caso eu fizesse essa aplicação próximo ao plantio e associar um herbicida pré-emergente, eu colocaria ele aqui por primeiro e depois eu sigo nessa ordem de adição que a gente recomenda, que a gente consegue observar aqui. Então seria essa a nossa ordem de colocar os produtos lá no tanque do pulverizador. Pontas de pulverização, pessoal. Agora eu vou fazer vocês, talvez, o pessoal aí que tem pulverizador, algum consultor aí que atende algum agricultor, vamos tentar refletir, lembrar um pouco quantas pontas de pulverização, ou melhor, quantos espectros de gotas a gente está utilizando lá no meu equipamento. É somente uma ponta, aquela ponta mágica que a gente geralmente deseja para fazer todo tipo de aplicação? É 2 pontas, 2 espectros de gotas, quantas pontas a gente vem utilizando? Então, pessoal, sempre a gente gosta de falar que não existe uma ponta mágica, não é aquela única ponta que eu vou estar utilizando para todos os produtos, né, principalmente com aplicação com segurança. Então, o ideal sempre seria trabalhar com, no mínimo, três diferentes espectros de gotas, né, porque dependendo da situação da minha aplicação, dependendo do produto, eu vou poder estar trabalhando, né, mudando, né, essas minhas pontas, essas minhas classes de gotas. E para os 10 passos, né, para a questão do Xtend Can, a gente tem 3 pontas que a gente chama pontas homologadas, que a gente traz como indicação, isso vem em bula também, que são elas, né, a TTI da Tijet, MUG da Magnojet e a ULDM ou ULD Max da Hypro. O que elas têm características em comum?
todas elas pontas com indução de ar que fazem gotas ultra grossas, gotas realmente pesadas que vão dificultar aquele arraste pelo vento aí no momento da aplicação. Então a gente traz como indicação a utilização dessas pontas. E agora vocês talvez vão me perguntar, mas vou ter que comprar uma ponta só para aplicação desse produto? Não, pessoal. Eu posso utilizar essas pontas para outros produtos sistêmicos. Pode ser o próprio 2,4-D, pode ser glifosato, né? Mas o interessante é que eles sejam produtos sistêmicos devido... Deixa eu só passar... Depois eu volto. Devido ao tamanho dessa gota, né? Se for um produto que precisa cobertura, pegar exemplo de um fungicida, eu não consigo estar utilizando esse tipo de ponta, pois ela não me proporciona uma cobertura que eu necessito, né, para aquele determinado produto. Aqui só para mostrar para vocês, né, talvez só utilizando adjuvante vai ser suficiente para eu eliminar o risco de deriva, já se ele diminui aquela porcentagem de gotas menores que 150 micras. Não é uma verdade isso, pessoal. O que realmente vai nos ajudar a reduzir e trazer mais segurança para a aplicação, além do adjuvante, é a escolha da ponta correta. Então aqui a gente fez um trabalho com esse adjuvante e com as pontas homologadas e com pontas não homologadas, também pontas com indução de ar, para ver essa diferença, né, de segurança. E a gente realmente obteve maior segurança onde utilizou o adjuvante e utilizou a ponta homologada, né? Foi essa situação que a gente teve essa menor porcentagem daquelas gotas finas, gotas menores que 150 micras. Aqui é um trabalho que a gente fez recentemente, essa aplicação foi realizada numa área demonstrativa lá no Paraguai, onde a gente fez o seguinte trabalho. Vocês observam que tem duas parcelas aqui, e aqui tem um pulverizador. A gente andou com esse pulverizador nessa linha aqui e a gente utilizou duas pontas. Nessa primeira parcela aqui, a gente usou essa ponta aqui, a J3D04. Então, a gente fez no mesmo momento a aplicação delas duas, porém, chegou aqui no meio, inverteu a ponta, passamos da J3D para a ponta TTI04 e continuamos a aplicação. O que a gente consegue observar aqui? Quando eu utilizei uma ponta não homologada, né, por exemplo, aqui a ponta J3D, que normalmente ela gera gotas médias, o que a gente observa aqui? Uma grande área com deriva. E na mesma situação, só utilizando a ponta homologada, no caso aqui a TTI, a gente praticamente não vê nenhum sinal, né, de produto, né, de gota saindo fora da minha área de aplicação. Então, só para mostrar para vocês, né, a importância de eu estar utilizando essas pontas que são homologadas para o produto. Quinto passo, pessoal, é a questão do volume de cauda. O volume de cauda está muito ligado à questão principalmente da ponta do espectro de gota que eu estou utilizando. Então, para aquele tipo de gota ultragrossa, a gente está com essa recomendação de taxa de aplicação de 100 a 150 litros por hectare. Não menos de 100 litros por hectare, por quê? Devido essa baixa cobertura que eu vou ter, esse baixo depósito, né, se eu diminuir muito a minha taxa de aplicação. Então, aqui é uma imagem, só para vocês terem uma ideia, que são essas gotas ultragrossas. Então, são realmente, né, quando a gente compara com uma gota fina, uma gota que me dá uma baixa cobertura ali do meu alvo, por isso que eu não consigo baixar muito a minha taxa de aplicação. Aqui é um trabalho que a gente fez comparando 64, 100 e 134 litros por hectare. O que a gente observou nesse trabalho? Quando eu diminui de 100 para 64 litros, eu diminui cerca de 36% do meu volume. Quando a gente vai observar a cobertura lá nas minhas plantas daninhas, só baixando de 100 para 64 litros por hectare, eu reduzi praticamente 52% da cobertura. Então, só para mostrar para vocês o porquê que a gente não consegue trabalhar com taxas muito baixas, né, utilizando essas pontas aí com gotas ultra grossas. Porque mesmo sendo um produto sistêmico, eu preciso ter um mínimo aí de depósito, né, um mínimo de cobertura ali do meu alvo, né, no caso das plantas daninhas. Velocidade de aplicação. Velocidade de aplicação, pessoal, ela está muito ligada principalmente à questão de estabilidade de vara. Aqui a gente traz um conceito, isso é a nível nacional, né? Claro que isso vai depender de cada talhão, cada lavoura vai ter uma velocidade mais adequada, né? Então, muito ligado com a questão de estabilidade de vara. Porque o que acontece quando a vara acabar, por exemplo, semelhante a essa situação, né, que ela ergue? Toda essa gota que está aqui, ela vai ficar mais exposta, aumentando esse meu risco de deriva. Então, muito importante, né, sempre usar uma velocidade, né, que a minha vara fique bem
bem estável na minha aplicação. Hoje a gente tem vários sistemas, né, que nos auxiliam, né, a fazer essa aplicação com a bara estável, mas é só um exemplo que eu gostaria de trazer para vocês, né, que também é ligado a essa questão de velocidade. A altura de bara, pessoal, a gente trabalha com essa indicação de 50 centímetros de altura da minha ponta até o meu alvo de aplicação. A altura está muito ligada à sobreposição aqui dos meus leques. Então, para esses modelos de pontas, a gente consegue ter uma boa sobreposição dos leques ao longo da minha bara, né, com a altura de 50 centímetros, que é o que normalmente a gente já vem usando aí, né, também para outros produtos. Aqui só um exemplo, né, que seria uma altura de bara incorreta, né? Aqui no caso era uma área que eles estavam aplicando fungicida numa aveia. Eu não tenho essa medida certinha aqui, mas dá para ver que ela estava a mais de 1 metro de altura. Então olha como que ficava a deposição. Será que estava chegando gota lá no baixeiro dessa minha cultura aqui, no caso aveia? Olha a quantidade de gotas aqui sendo derivadas. Então, ponto bem importante, né, a gente está cuidando da questão de altura de bara. Aqui é uns dados lá do professor Rony, lá do Paraná, né, da UEMP, onde ele fez uma avaliação também com diferentes alturas de bara, né. Nesse primeiro gráfico aqui, o que ele fez, ele avaliou? A altura de bara 50, 1 e 50, e a deriva coletada, né, nessas diferentes alturas de bara. Então, quanto mais alta a minha bara, maior foi essa coleta, né, de deriva. Isso aqui é feito em túnel de vento, né, feito em laboratório. E aqui também ainda testando alturas de bara, então quanto maior a altura da minha bara, menor foi o depósito coletado, ou seja, menor número de gotas chegando lá no meu alvo, né, na minha planta daninha. Então, só para mostrar para vocês, né, essa importância de eu estar cuidando da altura de bara. Às vezes estou aplicando lá 80, 90 centímetros, às vezes a gente, não é tanta diferença. Mas quando tu vai fazer as mensurações, realmente causa um impacto bastante grande, né? Questão de depósito de produto, questão de deriva. Condições meteorológicas, pessoal. Se vocês olharem aqui, não muda muito do que a gente já usa hoje para outros produtos, né? Temperatura sempre abaixo de 30 graus Celsius, umidade relativa do ar acima de 55%, e talvez para a questão desses produtos hormonais, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado na questão do vento, né? Então a gente traz essa indicação de ventos 3 a 10 km por hora, mesmo utilizando essas pontas com gotas ultra grossas. Por que não menos de 3 km por hora, né? Por que não aplicar com vento 0 km por hora, né? Talvez a gente não teria risco nenhum de ter o arraste por essas gotas. Por que não menos de 3, devido a um fator que a gente chama de inversão térmica, né? Que são aqueles períodos do dia que a gente tem zero vento, e é muito comum a gente observar esse cenário. Em vez dessa gota estar chegando até o meu alvo, ela vai estar ficando em suspensão aqui sobre a cultura, e no momento que começar a ventar, ou por algum outro fator, essa massa de gotas pode se deslocar para uma área bem distante. Então, às vezes, é uma situação bem mais perigosa, né? Uma aplicação com zero vento, do que eu aplicar com 10, 11, talvez, quilômetros por hora. Então, é um ponto que a gente tem que tomar bastante cuidado. Bem típico, às vezes, final da tarde, onde tem alguma estrada de chão, né, que a gente vê aquela massa de poeira, né, que se deposita ao longo do horizonte, pode ser um indicador de inversão térmica. Então, muito cuidado, né, com esse tipo de situação. Um outro equipamento assim, que a gente vê muito pouco aí nos pulverizadores, né, um equipamento aí que eu consigo mensurar essas condições climáticas, né. Muitas vezes, o que a gente vai se preocupa mais quando está adquirindo um pulverizador? É a capacidade do tanque, a potência do motor, a largura da barra de pulverização, e acaba esquecendo de estar adquirindo um equipamento básico aí para nós estar monitorando, né, essas condições no momento da aplicação. No caso aqui é um termohigroanemômetro, né, que ele vai medir velocidade do vento, temperatura e umidade relativa do ar. Então, um equipamento simples, né, fácil aí de estar utilizando, que nos garante muito mais segurança lá no momento da minha aplicação. Nono passo, pessoal, a gente traz a questão da distância das culturas sensíveis. Por mais que a gente está trabalhando com uma gota ultragrossa, a gente sabe que, dependendo da situação, pode ocorrer algum momento que vem uma rajada de vento, dá uma oscilação de bara, aumentando, né, esse risco do deslocamento dessas gotas, né, durante a minha aplicação. Então, a gente traz como indicação essa faixa, né, de segurança de 50 metros da minha aplicação até uma cultura sensível, que pode ser a própria soja, né, não tolerante, pode ser o pariral lá do vizinho, né, o pomar de maçãs. Então, para essas culturas sensíveis, aí, a gente recomenda uma distância aí, um
por segurança, né, de 50 metros, para nós evitar qualquer tipo de risco desse produto estar saindo aí da minha área de aplicação. Não é recomendado também a aplicação aérea, né? Hoje está muito em alta a questão dos drones, né? Da utilização dos drones. Então, não é permitido, né, por lei, também essa questão de aplicação aérea desses produtos. E o último passo, não menos importante que os anteriores, pessoal, é a questão de limpeza dos pulverizadores. Hoje já mudou bastante esse cenário, mas o que a gente, voltar um pouquinho no tempo, o que a gente enxergava quando chegava numa propriedade? Lá embaixo do pé de laranjeira, do pé lá da árvore de sombra, era o pulverizador encostado lá. E lá no barracão, né, às vezes até com um lençol sobre o capô, o trator, a colheitadeira. Então, era esse cenário que a gente vinha encontrando. Mas hoje já vem mudando, né? Esse cenário já está um pouquinho diferente. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Quantas limpezas a gente está fazendo nesse pulverizador, nesse nosso pulverizador após as aplicações? É uma limpeza cada safra? Uma limpeza a cada troca de produto? Como é que está o meu sistema de limpeza? Pessoal, a gente traz como recomendação a tríplice lavagem do pulverizador. Esse sistema de limpeza não é exclusivo somente para o dicamba. Vocês podem adotar ele para outros produtos também, mas como é que funciona esse sistema de tríplice limpeza? São basicamente 3 enxágues de água. E quando que eu vou realizar essa limpeza? Sempre pós a minha aplicação. Porque qual o perigo de eu não limpar o meu pulverizador após a aplicação? Isso não é só para o Extendicam, não é só para o dicamba. Às vezes tem outros produtos, né, que a gente acaba encontrando bastante resíduo, né? Se eu fazer a aplicação, limpar na outra semana ou no dia seguinte, qual o risco que eu corro? Esse produto está secando dentro da tubulação, né, do circuito de pulverização, e depois que ele secar, fica muito complicado de nós fazer a remoção desses produtos. Então, terminei a minha limpeza, realmente não vou conseguir limpar o pulverizador, guarda ele com água e no outro dia, bem cedinho, faz todo esse procedimento de limpeza, a tríplice limpeza. Porque o Extendicam, o dicamba, ele sai bem fácil do pulverizador. O risco maior que a gente corre é quando a gente tem resíduos de outros produtos já em alguns pontos de restrição, né? Por exemplo, filtros, final de sessão, né? Que a gente às vezes acaba encontrando o produto. E é ali que ele pode ficar aderido e lá na terceira, quarta aplicação, esse produto soltar e vir a causar uma fito. Então, ideal, terminou a minha aplicação, faz o meu sistema de limpeza, minha tríplice lavagem do pulverizador. Beleza, pessoal? Para nós não ver mais esse tipo de cenário aí nas nossas lavouras, né? É muito comum a gente, na época de começa as aplicações de herbicidas, ver lavouras, né, com queimadas, né, principalmente na largada e do pulverizador. Então, muitas vezes é por falta aí de nós tirar aquela meia hora, aquela 1 hora para fazer uma limpeza adequada de todo o sistema ali do pulverizador. Então, isso aqui é um cenário que a gente fez um trabalho, né, simulando uma limpeza, né, 1 enxágue, 2 enxágues, 3 enxágues. Então a gente obteve segurança da minha limpeza após a última enxágue, né, a última passagem de água, né, do meu pulverizador. Então é importante sempre estar fazendo bem certinho o procedimento da tríplice lavagem. Aqui só algumas fotos, né, foi uma área que a gente acompanhou, safra passada, onde a gente fez a aplicação desse pulverizador. Então, tiramos o filtro do pulverizador, tiramos as pontas, o copo lá do filtro, né? Enxaguamos com bastante água, né? Todo esse sistema aqui. O incorporador de produto, um local que a gente acaba encontrando bastante resíduos de produtos, né, nos pulverizadores. Então, fizemos uma tríplice lavagem desse sistema. Pulverizadores que tem aquele tampão no final da sessão, tiramos o tampão, né? Deixamos circular bastante água ali no sistema. Tem medidas, às vezes, para facilitar o procedimento de limpeza, instalar um registro, né? Isso aqui é um registro simples que a gente encontra em qualquer loja, né, de materiais de construção. Então, bem fácil de estar instalando, facilita, né, lá no momento da limpeza. E se nós utilizar, aqui no caso, eles utilizavam um sistema de pré-mistura, sempre lembrar de limpar esse sistema caso de usar o produto via um sistema de pré-mistura. Porque não adianta eu cuidar fazer todo esse procedimento no meu pulverizador e deixar o sistema de pré-mistura contaminado. Então, sempre importante de lembrar, né, de limpar o sistema de pré-mistura. E também a gente recomenda fazer uma limpeza externa do meu equipamento, principalmente o rodado, a barra do pulverizador, onde tem mais contato com o produto. Porque se eu fazer a aplicação desse produto e entrar numa soja não tolerante, ele pode, se tiver resíduos aqui ainda no pulverizador, marcar, né, causar alguma fito, né, onde que o pulverizador vai estar encostando nessa soja não tolerante.
Bom, pessoal, agora a gente já está quase se encaminhando para os finalmente, né? Aqui a gente vai trazer alguns cases da última safra. Então, a nível Brasil, a gente teve mais de 200 áreas com a aplicação do XtendCam e nenhuma dessas áreas a gente identificou deslocamento desse produto para fora do meu alvo. Então, seguindo esses 10 passos, né, que foram trabalhados, né, com todo aquele grupo dos experts, né, a gente tem muita segurança na aplicação desse produto. Então, só trazer esse exemplo aí que a gente teve na última safra, né, a gente teve áreas bem grandes, áreas de 500, 1.000 hectares aplicados com o produto, e nenhuma dessas áreas a gente teve deslocamento desse produto para fora do alvo, né, da área de aplicação. Aqui é um exemplo que a gente traz lá de uma área que a gente realizou a aplicação no município de Pelotas, né? Se vocês observarem aqui, parece que essa área tá mexida, teve alguma interferência mecânica. O que aconteceu nessa área? O agricultor tinha aplicado um herbicida para controlar o caruru, essas plantas verdinhas aqui é caruru, e não tinha tido um bom controle, né? Não teve sucesso na aplicação. O que ele fez nessa área? Passou a grade. No momento que ele passou a grade, veio todo esse novo fluxo aí de plantas daninhas. Então, nessa área, a gente fez uma aplicação do XtendCam, então só para mostrar aqui como ficou o controle após a aplicação nessa planta daninha, que é o caruru. Aqui é uma outra área, essa área eu acompanhei, uma área lá no município de Ijuí, então era uma área pós-colheita de trigo. Dá para ver que tinha bastante, né, presença de, no caso aqui, buvas, mas buvas ainda dentro do estágio ideal de controle, né? Então, plantas pequenas ainda. Foi utilizada a ponta TTI, no caso dessa aplicação. Então, só para vocês observarem como ficou a cobertura, né? Utilizando essa ponta, foi uma taxa de cerca de 120 litros por hectare que a gente utilizou nessa aplicação. E o resultado aí pós 15 dias da aplicação. Então, controlando muito bem essas plantas de buva. Aqui já é um cenário um pouquinho mais complicado. Foi uma área lá do Paraná, acompanhada pelo meu colega William, onde ele realizou a aplicação do XtendCam numa área que estava em posil, né, pós-milho. E o que a gente observa nessa área? Uma presença grande de plantas daninhas, plantas aí já grandes, né, bem desenvolvidas, já fora do estágio indicado para aplicação do XtendCam. Então, ele fez a aplicação do XtendCam, mais o glifosato, o sal de potássio, mais o Xtend Protect, e foi realizada uma aplicação sequencial utilizando 2 litros por hectare de diquat. Então, aqui só para mostrar o resultado, né, de como ficou essa aplicação sequencial, né, fazendo a aplicação do XtendCam e próximo ao plantio, realizando uma aplicação com produto de contato. Claro que esse tipo de situação a gente sempre tem que tentar evitar, né, porque aqui a gente já vai estar forçando o produto, né, colocando ele numa situação bem extrema, né, aumentando aí o risco de talvez surgir no futuro uma possível resistência ou tolerância, né, a esse mecanismo que até o momento a gente não tem nada identificado no Brasil. Então, só para mostrar a eficiência do produto mesmo numa área mais complicada. Aqui é uma outra área lado a lado, né? Então, aqui foi o manejo sem o XtendCam do agricultor, lá, aqui o manejo utilizando o XtendCam. Então, o que a gente falou lá no início, né? Será que essa soja não está perdendo já potencial produtivo, iniciando já com presença de plantas daninhas? Com certeza sim. Essa planta aqui já está competindo por água, nutrientes, luz, e com certeza vai impactar na minha produtividade final. E como considerações finais, pessoal, a gente tem então uma recomendação bem robusta, né? Uma recomendação baseada em muita ciência, né? Foram várias pessoas envolvidas aí para nós trazer a melhor indicação, melhor forma de estar utilizando esses produtos. Então, são produtos eficientes, né, desde que a gente consiga utilizá-los com bastante segurança e eficiência. Então, aqui a gente tem o grupo dos experts, né, que estão envolvidos, né, na geração dessas informações, né, desses resultados. Temos o I2X Lab, né, temos bastante informação, então fiquem à vontade para estar acessando. Então, a gente tem um robusto aí, sistema aí gerando informações para nós estar trazendo a melhor experiência possível, né, com a utilização dessa tecnologia. Então, pessoal, gostaria de agradecer, né, a atenção, né, e a presença, mais uma vez, de todos aqui, e me coloco à disposição aí com eventual perguntas. Obrigada, doutor Eduardo. Convidar você para ficar aqui, por gentileza, porque nós também queremos fazer um convite especial, né? O pessoal de segunda e terça-feira nós temos, ao vivo, do Sindicato Rural, as lives direto do sindicato, aí sim transmitidas, hoje está sendo gravada e a organização vai verificar depois a veiculação.
Na segunda-feira, então, nós teremos às 19h30 o tema doenças da soja, como foram a última safra e o que esperar de 2022 e 2023, com Carlos Alberto Forcellini. Na terça-feira, no mesmo horário, desafios e oportunidades no controle de plantas daninhas com Anderson Nunes. Bom, nós queremos convidar agora o Sidney Beledelli para trazer a sua mensagem final de encerramento aqui e dar uma palavrinha também a todos nós que permanecemos até esse momento. Bem, pessoal, nós obrigamos a ter o respeito por vocês e agradecê-los por aturar nós até agora, mas com certeza vão sair com a bagagem mais cheia de informações. E para encerramento, eu convido que venha o Marlon Casanova, da Comissão de Organização, o prefeito Marcos Sana, o vice Klein, e os demais membros da comissão de organização, Ronaldo, Tonello, Bruno, Erlon, Maria Lúcia, Deise, que esqueci alguém, não? Tem mais alguém da organização? Não, acho que não. Então, com este grupo aqui, e com a ausência, sentimos muita falta dele, o presidente do Sindicato Rural, Luiz Carlos Silva, por um compromisso anteriormente assumido ali, que não pôde estar presente. Mas está passeando, está longe, está se divertindo lá, deixamos ele bem à vontade. Então, agora, nós queremos ser bem claro e breve. Entrega o mimo para o último palestrante, onde a comissão, em nome do teu nome, agradece a todos os palestrantes. E queremos dizer a vocês, que sempre se sentimos bem à vontade aqui em Ipiranga do Sul. Nada melhor que neste fórum também. Claro que nós esperávamos até um público maior, mas cada um tem os compromissos deles e ninguém pode impedi-los. Com isso, nós queremos encerrar esse nosso fórum, nono Fórum Norte Gaúcho da Soja, e também já programando o próximo ano. Que todos os senhores sejam porta-vozes daquilo que vocês entenderam, ouviram e aprenderam, para levar para a sua propriedade, mas também para levar para um convite a mais para o próximo ano. Gratos somos nós por chegar em Ipiranga do Sul e ver tão bonito aquelas lavouras com o berço do plantio direto, prefeito. E que dá para até simbolizar algo que me chama a atenção. Desde ontem que a gente vinha pelas estradas ali e vendo aquele símbolo tão lindo, que é a bandeira brasileira desenhada no chão. O verde do trigo, cevada, aveia, e um contraste de amarelo de quem dessecou para plantar o milho agora. Ficou a bandeira brasileira, está desenhada no solo do produtor rural. Por isso que nós, produtores rurais, honramos a nossa bandeira até no plantar o nosso produto. Isso nós temos como mente e como boa vontade para fazer. Então não vamos conversar muito. Queremos só dizer para vocês, obrigado a todos. Obrigado à comissão, obrigado à administração do município e a todos que colaboraram conosco. Da nossa parte, encerramos o fórum. Muito obrigado. E tem um cofre lá para aproveitar agora. E bom retorno para casa. Obrigada às autoridades, aqui os convidados, prefeito Marco, Fabiano, a todos vocês pela presença. Ipiranga do Sul espera vocês em uma nova oportunidade. Agradecemos mais uma vez aos nossos patrocinadores, Oufar, patrocinadora Diamante, Bayer e Senar, patrocinadores Ouro, Pioneer, patrocinador Prata, Sicredi, Banco do Brasil, Cotrijal e Adubos Coxilha, patrocinadores Bronze. Convidamos a todos para que nos acompanhem na próxima segunda-feira e terça-feira, live ao vivo do Sindicato Rural de Getúlio Vargas. Tenham todos uma excelente tarde e até o próximo evento. Obrigada.